Então, indo agora para a segunda parte. Então vamos lá. Então veja, nessa imagem que eu também não lembro onde que eu peguei referência, mas peguei na internet. E ele sugere um pessoas normal e aqui um pessoas encurtado. Estando encurtado, ele traciona as vértebras para a frente. Isso vai mudar a curvatura fisiológica e você passa a ter uma hiperlordose lombar. E, né, lordose a gente sempre tem que ter, mas passaria a ter uma hiperlordose lombar. E isso mudaria o comportamento mecânico de proteção, de diminuição das cargas axiais. Aqui vamos falar então agora de exercícios, já que a primeira parte foi basicamente a parte anatômica, origem, inserção, né, as funções dos músculos, e agora a gente já passa para uma parte mais aplicada. E eu estou usando aqui, você já conhece, mas só porque os vídeos vão ficar públicos e as pessoas que acessarão precisam saber que vários variações aqui de exercício. Eu estou usando o livro da professora Cláudia Dorrone, né, esse livro aqui, Cinesiologia e Musculação. Gosto porque eles mostram sinalização eletromiográfica e isso nos ajuda a fazer comparação. É um livro também que tem eu não sei se tem ainda a versão impressa, mas eu sei que tem e-book. É um livro que vale a pena. Não tem, obviamente, todos os exercícios, essa não foi a intenção dos autores, né? Também nós temos exercício demais, mas eles pegaram os principais exercícios e vamos falar desses exercícios e outros, obviamente. Então vamos lá, algumas variações. Nós temos o chamado supraabdominal, e claro, essas nomenclaturas mudam, tá, de academia, entre as academias, isso tem variação regional. Eu, quando estou dando aula, eu costumo até perguntar como vocês estão chamando isso hoje, né, porque isso tem variação. Mas no livro aqui eles estão chamando isso aqui do supraabdominal, que é um movimento, né, como está sugerindo aqui, só de rotação tóraco-lombar, né, não vai até lá em cima. O infraabdominal é uma nomenclatura antiga, né, que você mantém a região tóraco-lombar no solo e faz a elevação do quadril. E o oblíquo, que é uma rotação. Aqui, né, eu mostro a imagem e eu já vejo o movimento. Não esqueço que às vezes essa é uma imagem parada, mas a maior parte de vocês conhece o movimento. Se não conhece, procura aí exercício abdominal oblíquo, mas é um movimento com flexão rotacionando, porque é um movimento que vai no sentido da linha de ação das fibras do oblíquo, né? Bom, eles vão fazer uma comparação aqui de trabalho. Está escrito aqui, eu não vou detalhar, mas eu vou direto para a parte aqui da comparação eletromiográfica. Já falamos, né, que isso aqui é sinalização eletromiográfica. Aqui ele tem o supra-abdominal, então mostrando o trabalho aqui do reto do abdômen em milivolts. E aí eles fazem, né, uma separação que é importante para a gente discutir, que é da região mais alta, chamado supra, e a região mais baixa do abdômen, né, chamado infra, e aqui o oblíquo externo. Então aqui ele mostra sinalização eletromiográfica para a região supra e infra fazendo esse exercício. O livro diz que, para efeito de comparação, eles fizeram um RM, né, embora a imagem não caracterize assim, mas está escrito isso lá. E aqui ele mostra o chamado infra, que é a elevação do quadril. Então tem a participação da musculatura mais alta, musculatura mais baixa, oblíquo externo. E aqui
especificamente para o oblíquo, parte mais alta, a parte mais baixa do reto, né, aqui, reto do abdômen e oblíquo, reto do abdômen, oblíquo, reto do abdômen, parte alta e parte baixa, e o oblíquo externo. E aqui eles fazem uma discussão, que já é uma discussão antiga, mas que ainda sobrevive com alguns colegas da área, que é a ideia de que este exercício é chamado de supraabdominal, porque antigamente se acreditava que trabalharia mais a parte alta do reto abdominal, e esse aqui é chamado de infraabdominal, porque antigamente se acreditava que isso aqui trabalharia mais a parte baixa, infra do abdômen. E na verdade, quando você olha proporcionalmente, eles trabalham coisa muito parecida, né? Então, por exemplo, se eu pego esse valor aqui, região infra, e divido por essa região supra, só para ter uma noção percentual, isso então 1,7 sobre 2,3 daria em torno de 74%. Né? Então é como se a região infra tivesse trabalhado em torno de 74% do que trabalhou a região supra, pelo menos em sinalização, né? Sinalização eletromiográfica. Se eu venho aqui para o chamado infraabdominal e faço a mesma coisa, 1,3 dividido por 1,6 deu 0,81. 0,74 e 0,81 não é tão diferente para eu chamar esse exercício aqui de um exercício que valorizaria mais a parte infraabdominal. Então, aparentemente, e isso já é documentado desde a década de 60, tem documento disso, que não teria exatamente, pelo menos esses exercícios aqui, não seriam para a região supra, e esse aqui para a região infra. Eles proporcionalmente trabalham nessas regiões de forma parecida. Então, esse nome, inclusive, deveria ser mudado mesmo, né? Então, essa é uma discussão que vale a pena chamar a atenção. Há aqui a alteração do oblíquo, né? A gente percebe que aqui o oblíquo trabalhou mais do que aqui. E obviamente, aqui o oblíquo trabalha muito mais, porque você faz o movimento no sentido da linha de ação das fibras oblíquas. Então, de fato, é um exercício que valoriza a musculatura oblíqua. Então, os autores discutem isso. Existem realmente exercícios supra e infraabdominais? Então, eles vão dizer que os exercícios supra e infraabdominais foram por muito tempo indicados com o objetivo de enfatizar as regiões superior e inferior do reto do abdômen, respectivamente. No entanto, alguns estudos, veja que são estudos relativamente antigos, né, 2003, aqui do professor Vaz, de 91, esse aqui de 97, não tem comprovado esse fato, demonstrando que a ativação da região inferior do reto do abdômen não é intensificada quando o exercício é realizado pelo movimento da cintura pélvica, né, o chamado infra, assim como a região superior do reto do abdômen não é intensificada quando o exercício é realizado pelo movimento do tronco supraabdominal, ou seja, o padrão de ativação dessas regiões independe da forma. Então o padrão é parecido, ainda que a magnitude pode ser um pouco diferente, mas o padrão, o comportamento é parecido. Então isso é importante. Agora, com alguns equipamentos, eles fizeram comparação. Inclinado, com sobrecarga, esses aqui são os nomes que eles deram, né? Com apoio cervical em suspensão. Vamos ver o que é isso. Esse aqui seria o inclinado, onde eu tenho uma fixação do pé, quadril flexionado, joelho e quadril flexionado, e a pessoa vai fazer este movimento pela característica da imagem só até aqui, né? E claro que você poderia até em cima, e quanto mais alto você for, mais os flexores do quadril serão acionados. Toda vez que você fixar o pé, você dá uma capacidade mecânica para os flexores do quadril. E se você for mais alto, eles têm um ponto de fixação aqui que ajuda, né, estão fixados, então eles contraem e puxa o tronco para cima, no caso do psoas. Esse aqui é o que chama de sobrecarga, um exercício, várias academias têm um equipamento parecido com esse, em que você faz numa máquina o abdômen, o exercício abdominal, sentado.
né? Então ele está chamando aqui com sobrecarga, está chamando de sobrecarga porque ele entende isso aqui como uma sobrecarga axial, porque de fato é diferente, normalmente, né? A gente faz abdômen de modo geral decúbito dorsal, e aqui não, estou fazendo abdômen a partir da posição sentado, e você teria em tese uma maior sobrecarga axial. Esses equipamentos, tem alguns equipamentos que são bem ruins, porque tem alguns que te engolem aqui, a ponto de você ficar numa espécie de V, e você quase não tem possibilidade de fazer o trabalho do abdômen, né? Então tem umas máquinas dessas que são ruins. Eu, por exemplo, na academia que eu vou, eu costumo fazer uma posição em que eu não sento lá no final, eu sento mais na ponta aqui para eu poder ter uma maior amplitude de movimento, né? Senão faz pouco sentido. Depois eu vou falar dessas comparações, né? Mas como vocês podem dar pausa e ler, depois vocês podem ler aí com calma. Isso aqui usando um apoio cervical, essa estratégia aqui, né? Que está parado, infelizmente, eu consigo ver o movimento, não sei se vocês conseguem enxergar isso, porque eu lembro, né, quando eu estava chegando na educação física lá no ano de 2000, começando a graduação, isso era uma coisa que existia nas academias, muita gente comprava para ter em casa, e alguns meses depois virava acessório para pendurar roupa na varanda, né? Virava, as pessoas começam a fazer exercício e depois desistiam, né? E ficava lá esse trambolho ocupando espaço. Então, mas hoje eu particularmente não vejo isso nas academias. Não é um equipamento que serve só para pendurar roupa, não. Ele é um equipamento interessante. Há algumas pessoas que são tão fracas na musculatura abdominal que este equipamento, para início, ajuda esse processo de educação do movimento, e é onde você auxilia com a mão, né, para até a pessoa conseguir ganhar força, né? Assim como, por exemplo, se você imaginar uma barra, um movimento de barra, né, não sei se vocês estão vendo meus braços aqui, mas se vocês imaginam, não estão vendo, né, mas se você imagina uma barra, essas barras que fazem, né, que tem praia, de concurso da polícia, uma forma de você fazer um trabalho com auxílio é usar o graviton, né, que você faz ajoelhado ali no graviton, e você modula a carga para você diminuir essa resistência, né? Então aqui, ou seja, é um tipo de auxílio, aqui está auxiliando. E eu acho legal esse equipamento, mas de fato ele é meio trambolho, né? Fica aquela coisa viva ali na academia, rolando para um lado e para o outro. Incomoda um pouco, mas não é um equipamento ruim. Em suspensão, né, fazendo um movimento aqui de flexão do quadril, e aí, claro, ideal, lembra que os músculos do abdômen estão grudados na região do quadril, o reto abdominal, por exemplo, na região anterior do quadril, né, na parte mais baixa do quadril. Então ele participa tracionando, levando o quadril para cima, né, rotacionando o quadril. Mas, se você, por exemplo, se essa pessoa que começasse o movimento com o quadril estendido e fizesse a flexão do quadril primeiro, depois elevação, essa primeira parte aqui de flexão do quadril, quem fez, obviamente, a musculatura que fez isso é a musculatura flexora do quadril, né, iliopsoas e reto femoral. Então é mais interessante nesse exercício trabalhar daqui para cima, né, para eu evitar o trabalho dos flexores do quadril. Não tem sentido se o seu objetivo for trabalhar só a musculatura do abdômen. Só faz sentido começar lá de baixo, tudo estendido, se o seu interesse também for trabalhar os flexores do quadril. Eu vejo algumas pessoas fazendo esse exercício com o joelho estendido. Também é algo que eu não faria, porque você trabalha, você dá muita sobrecarga para os flexores do quadril, e se o seu objetivo é trabalhar a musculatura abdominal, é melhor fazer com o joelho flexionado, o quadril flexionado, como ele está fazendo, e fazer daqui para cima, não ir até lá embaixo. Veja, não é proibido,
começar lá embaixo, mas muda o objetivo o seu objetivo. Se você quer valorizar mais abdômen, desse jeito aqui, daqui para cima. Se você quiser também trabalhar flexores do quadril, que não é uma coisa que eu tenho de modo geral interesse, eu posso começar com quadril e joelho estendido, poderia até levar com o joelho estendido, tendo cuidado, né, porque lembra que o psoas está grudado na lombar, então quando você dá muita resistência no pé, por exemplo, o joelho estendido vai forçar a região lombar. Então, fazendo comparação aqui, usando o supra, o exercício chamado supra aqui como uma referência para a gente, vamos comparar o inclinado e com sobrecarga, né? Então, por exemplo, o chamado inclinado, que é aquele primeiro que eu mostrei lá no banco, né, que a pessoa, pode chamar de declinado também, né, que a pessoa está deitada, de dorsal, a gente tem um trabalho aqui do supra. Veja que aquele exercício, sim, é um exercício que o infra foi mais acionado do que o supra, né? Então, é um exercício mais infra do que o chamado exercício infra que a gente viu lá de rotação de elevação do quadril. O oblíquo externo teve um dado valor aqui, menor, claro. Com sobrecarga já teve um valor perto um do outro, né? O supra, a região supra e infra trabalhou de forma parecida. O oblíquo já trabalhou um pouco mais. Veja que a elevação do quadril trabalha menos o oblíquo do que quando você faz a flexão tóraco-lombar. Então veja que esse exercício aqui, ó, se eu pegar esse valor dividido por esse, deu bem maior do que os valores anteriores lá, né? Então, se você quer valorizar a região infra, segundo os autores aqui, esse exercício pode ser uma opção. Aqui deu algo parecido. Agora com apoio cervical, né, usando aquele equipamento, veja que aquele equipamento dá algo muito parecido com o supra aqui, sem o equipamento, né, praticamente os mesmos valores. E para quem tem uma musculatura abdominal muito fraca, e há muita gente assim que você pede para fazer um exercício abdominal e a única coisa que você vê mexer é o pescoço, a pessoa fica dando pescoçada e nada mais mexe. Então, uma pessoa com o abdômen muito fraco, um equipamento desse auxiliaria. Em suspensão, aquele em suspensão, né, que levando o quadril, a gente vê que a região infra também foi bem mais trabalhada que a região supra, quase praticamente, né, mais que o dobro. Então também é um exercício, se você quer valorizar a região infra, aquele é um exercício que faz mais sentido do que o chamado infra propriamente dito. E aqui o oblíquo. Aqui uma consideração sobre flexionar ou estender o quadril. Eu já antecipei, mas vamos ver o que a Cláudia e o Rony falam aqui. Tese flexionar ou estender o quadril. A posição de flexão do quadril diminui o comprimento muscular do psoas, o que reduz a tensão desse músculo sobre a coluna lombar, lembrando, né, que o psoas está lá grudado na lombar, evitando a sua ação paradoxal de hiperextensão. Então, chama de algo na educação física que se chama de paradoxo do psoas, né, porque exatamente que ele deveria fazer a flexão do quadril, mas ele acaba tracionando a coluna lombar para frente. Mas outra hora a gente pode falar isso, né? Ação paradoxal de hiperextensão. Ele faz ao puxar para frente, ele gera um chicoteamento, gerando uma hiperextensão da coluna, e daí vem a ideia de paradoxo pessoa. Também se vocês procurarem na internet sobre paradoxo pessoa, deve ter alguém explicando isso. Além desse aspecto de proteção da coluna lombar, ou seja, da flexão do quadril para proteger a coluna lombar, a flexão do quadril aumenta a intensidade do trabalho dos abdominais por diminuir a ativação dos flexores do quadril. Então, se você faz a flexão do quadril e diminui a ação dos
flexores do quadril, obviamente que a musculatura abdominal ela passa a ser predominante, ela tem que trabalhar mais. Então é isso que eles querem dizer. Então, o que eles, em resumo aqui, o exercício abdominal para abdômen, para a região anterior do abdômen, faz mais sentido com flexão do quadril do que com o quadril estendido. E toda vez que você também fixar o pé aqui para facilitar o movimento, toda vez que se você segurar, se a pessoa colocar isso aqui, ou colocar os pés numa região que mantém o corpo fixo, então isso aqui vai dar fixação para os flexores do quadril e eles passam a contribuir mais. Uma experiência interessante por exemplo, faz uma flexão do quadril até maior do que a moça está fazendo aqui, traz a flexão do joelho também bastante grande, e aí você tenta fazer o abdômen indo lá em cima. Você vai ver que você não vai conseguir, porque como você tirou a participação dos flexores do quadril, você não vai conseguir fazer um exercício de levar toda a coluna a ponto de ficar sentado, porque sem a participação dos flexores do quadril você não consegue. E aqui ele mostrando que o reto femoral praticamente não trabalha por causa da flexão do quadril. Por outro lado, se você fizer um movimento parecido, mas agora com o quadril estendido, repare que o reto femoral trabalhou muito mais, percentualmente 5 vezes mais. E os músculos do abdômen trabalharam um pouco menos do que aqui, até bastante no caso do oblíquo, comparado aqui em cima, porque se os flexores do quadril trabalharem mais, eles tiram o trabalho dos músculos do abdômen de interesse. Então, o resumo da ópera aqui se você quer valorizar a musculatura reto do abdômen, oblíquo, externo, interno, você faça a flexão do quadril e, obviamente, a flexão do joelho, porque tem sentido ficar com a perna lá para cima. E aí você vai valorizar mais a musculatura do abdômen. Aqui eles fazem uma caracterização de, usando esse equipamento, como dá um apoio para a cervical, o que eles percebem? Que os paravertebrais cervicais trabalharam menos do que sem. Então, aquelas pessoas que fazem um movimento errado do pescoço, ou seja, em vez de fazer um movimento tóraco-lombar, também fica dando pescoçada, flexão do pescoço, um equipamento desse ajudaria, né, porque estabilizaria numa dada posição. Aqui uma outra discussão que eles fazem interessante é sobre o oblíquo externo. Antigamente se usava aquele mesmo equipamento, esse aqui, para, em tese, valorizar o oblíquo externo, mas fazia-se da seguinte forma: a pessoa fazia este movimento que vocês estão vendo aqui, né, uma rotação do quadril, mas a posição da coluna praticamente em decúbito dorsal, com pouca modificação. Então, quem fazia isso achava que estava trabalhando, dando ênfase para os oblíquos, mas você não mudou praticamente a posição da coluna. Então, quando você faz um movimento, você continuaria valorizando aqui o reto abdominal e não está na posição, né, no alinhamento ideal de ação das fibras do oblíquo. Então, o que eles mostram é que este exercício aqui, fazer essa rotação do quadril e a flexão usando esse equipamento, valoriza quase nada o oblíquo externo. Comparado com o exercício clássico de oblíquo externo, né, nem se compara. Né? O exercício de oblíquo trabalha muito mais. Como realizar a respiração durante os exercícios abdominais? O tipo de respiração mais adequado para realizar durante o exercício abdominal é a respiração passiva, expiração durante a fase excêntrica e expiração na fase concêntrica. É assim para praticamente a maior parte dos exercícios, não só o abdômen. A utilização desse padrão é indicada devido à ação... aqui uma coisa interessante. A utilização desse padrão é indicada devido à ação dos músculos transversos do abdômen
e oblíquo externos e interno na fase de expiração forçada, que ocorre em função desses músculos, sobretudo os últimos, serem responsáveis pelo movimento de depressão das costelas. Embora eles falem aqui do último, mas uma coisa importante é que o transverso ele não participa das ações dinâmicas, né, dos movimentos do tóraco lombar, né, ou de elevação do quadril. Como eu disse, ele participa como um cinturão. E uma forma de você fazer o transverso trabalhar é exatamente na fase de expiração, uma expiração forçada para qualquer exercício, soltando o ar lentamente, forçando contra o glote, você obriga o transverso do abdômen a trabalhar. Então é uma forma de fazer o transverso do abdômen, de trabalhar essa musculatura específica, já que nos exercícios de flexão tóraco-lombar ele não participa, ou do quadril. É importante salientar que a disposição horizontal das fibras do músculo transverso do abdômen não possibilita a realização de nenhum dos movimentos da coluna. Dessa forma, realizar a respiração passiva durante os exercícios abdominais é uma das formas mais eficientes de trabalhar esse músculo. O reforço do transverso do abdômen é necessário pelo seu papel de situações funcionais como tosse, espirro, evacuação, além da própria sustentação das vísceras dentro da cavidade abdominal. Então, inclusive, para você essa musculatura forte vai manter as vísceras sustentadas, né, e você esteticamente terá um abdômen, uma região da cintura melhor do que um transverso não trabalhado. Se vocês procurarem na internet, eu não tenho uma imagem aqui, mas vocês podem procurar uma coisa que os fisiculturistas da década de 70, 80, a época lá do Arnold, do Mike Manson, eles faziam, era uma coisa que eles chamam de stomach vacuum, é o vácuo do estômago, né? Que hoje o pessoal acha que tem chamado de não sei se é barriga negativa, sei lá, alguma coisa assim. Mas eles trabalhavam muito o transverso, a ponta do transverso ficar tão forte que eles faziam esse abdômen, esse stomach vacuum, esse vácuo do abdômen, que parecia que grudava a parede anterior do abdômen, ficava quase grudada com a parte posterior. Procura aí na internet depois com calma, stomach vacuum, talvez em português deve aparecer alguma coisa, né? Vácuo do estômago, barriga negativa, coisa assim, mas procura lá por fisiculturista, Arnold, o Mike Manson, enfim, vocês vão ver que interessante. Certamente esse músculo não é o único, obviamente, para que faz aquilo, mas esse músculo tem que estar bastante forte para permitir aquilo. Por outro lado, quem não trabalha o transverso pode ter, se o transverso ficar bastante fraco, você pode ter vísceras ganhando nessa força e você pode se tornar uma pessoa bastante musculosa, mas com abdômen protruso. Aliás, procurar na internet também, vocês vão ver fisiculturistas com abdômen excessivamente protruso, vocês vão ver algumas coisas também que chamam atenção. Então é importante trabalhar o transverso, não precisa exatamente fazer o que o pessoal tem chamado de exercício para barriga negativa, não necessariamente daquele jeito, não precisa ser necessariamente o estômago vacuum, até porque eu acho que ninguém quer grudar, não precisa grudar a parte anterior com a parte posterior do corpo, mas para pelo menos ter uma postura da cintura mais esteticamente interessante, vale a pena se preocupar também com o transverso. Vou
Vou parar o segundo momento nesse slide. Esse músculo também tem um importante papel na estabilização da coluna vertebral, durante a realização de movimentos rápidos dos membros superiores e inferiores, a qual parece estar relacionada à pré-ativação muscular ocorrida na realização de tais movimentos. Comentei isso lá atrás, de que o transverso do abdômen é um músculo que, em movimentos de membros superiores e inferiores, chutes, por exemplo, no caso do futebol, se percebe que o transverso é acionado rapidamente, é um músculo que tem uma pré-ativação rápida para ajudar nessa estabilização. Bom, eu vou dar essa outra paradinha aqui e vamos depois para a última parte desta aula.